noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, estamos aí no último dia do mês de agosto, caminhando para o fim do ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, nós encerramos o ano de 2021. Tenho certeza de que Deus esteve conosco aí durante todo esse tempo, durante todos esses 8 meses do ano de 2021, esteve cuidando de nós, esteve nos fortalecendo, esteve nos ajudando nas nossas lutas. Tenho certeza que Ele há de continuar a nos ajudar e a nos fortalecer. Hoje é dia de oração, é dia de termos uma reflexão breve na Palavra de Deus e é dia de nós colocarmos diante dEle as nossas petições, as nossas necessidades, a certeza de que Ele tem respondido às nossas orações. Então quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus, junto comigo, para nós darmos início a esse tempo que vamos passar na presença do Pai. Vamos orar então? Deus Santo, Deus bendito, te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve ao nosso lado, até aqui o Senhor sustentou as nossas vidas. E cremos, ó Pai, que o Senhor continuará nos sustentando, nos fortalecendo na nossa caminhada diária. É por isso que não deixamos de crer, é por isso que não deixamos de buscar a Tua face, Senhor, em todos os nossos cultos. A cada terça-feira temos buscado a Tua presença, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco e as Tuas mãos estão posicionadas sobre as nossas vidas para nos abençoar. Queremos louvar, engrandecer o Teu nome, Pai, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor das nossas vidas, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E desejamos, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado no nosso culto, no culto que prestamos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma canção com você, uma canção que eu nunca cantei aqui com você, nem com a igreja no culto presencial, uma canção que eu conheci há pouco tempo. Ela é uma versão evangélica, tem uma letra evangélica de uma canção secular. Uma pequena menina que fez uma versão de uma palavra, abençoada, de uma canção abençoada, e inseriu essa letra em uma melodia que não é evangélica, uma melodia conhecidamente secular, mas que tem assim uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas, que nos levanta e que nos sustenta. Então, se você não conhecer, quero convidar você a ouvir e deixar essa canção encher o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido,
conseguir vencer. Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Amém. Um novo dia vai raiar na sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã, num texto da Palavra de Deus que está em Atos 27. Porém, eu não vou ler esse texto completo com você, porque é um texto longo e eu acredito que, como vamos pensar alguns versículos aqui, isso seja suficiente para a nossa reflexão de hoje. Mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 27 de Atos, para nós termos a nossa reflexão baseada nesse texto, tá? Eu acredito que todos os irmãos e irmãs conhecem um pouco a história do apóstolo Paulo. Ele se converteu a Cristo depois de um encontro sobrenatural com o Senhor lá na estrada de Damasco, e a partir daquele momento a sua vida foi completamente transformada. De perseguidor de cristãos, ele passou a pregador do Evangelho e perseguido também, né? E um dia, no meio das suas pregações, Paulo foi preso, acusado injustamente de representar uma ameaça ao Império Romano. Depois de muitos acontecimentos que estão narrados na carta de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo foi parar na presença do governador, o qual o enviou para Roma, para que ele se defendesse diante do imperador. Paulo era cidadão romano, embora judeu e depois cristão, né? Ele era cidadão romano, então ele tinha direito de se defender juridicamente lá na presença do imperador. E aí, durante essa viagem até Roma, o navio, aconteceu uma tempestade, né? E que destruiu o navio, a embarcação, e fez com que todos os que estavam ali naquela embarcação fossem parar na ilha de Malta. Foram momentos de extremo perigo, mas Deus manifestou o seu poder ali naquela hora e honrou a vida de Paulo. Resumindo, a história é essa. Eu imagino que você tenha lembrança desse texto bíblico. E sabe, meu irmão, minha irmã, é difícil compreender essas coisas, né? É difícil entender essas situações de imprevistos e de tragédia na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que servem a Deus. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, nós vamos entender que Deus se fez conhecer de uma forma muito mais forte a Paulo no meio daquela situação de tempestade e de naufrágio. Conhecer a Deus é um processo que leva a vida toda. O Senhor se revela a nós gradativamente à medida da nossa maturidade, à medida que nós vamos amadurecendo na fé. E Ele se utiliza de inúmeras situações para mostrar os aspectos do seu caráter, para mostrar os aspectos da sua natureza. E um dos melhores instrumentos que Deus usa para nos revelar o seu coração são os temporais dessa vida. Existe um lado do agir amoroso de Deus que a gente só percebe no meio das tormentas, e esse é o assunto que eu quero tratar com você, pegando carona na reflexão que nós já fizemos domingo na tempestade enfrentada pelos discípulos. Hoje vamos falar da tempestade enfrentada pelo
apóstolo Paulo. Então, existe um lado amoroso de Deus que a gente conhece apenas quando estamos vivendo nas tempestades. E a primeira lição que nós podemos aprender hoje, baseada nessa experiência de Paulo ali na tempestade e no naufrágio, é que no meio dos temporais, Deus coloca as pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo, em nosso favor. Se você olhar ali no capítulo 27 de Atos, versículos 1 a 3, está escrito assim: ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Irmãos e irmãs, a providência de Deus na vida daqueles que vão passar por uma tempestade, assim, uma grande dificuldade da vida, é preparar antecipadamente verdadeiros amigos para estarem ao seu lado. Porque veja comigo, irmãos, de onde saiu esse centurião Júlio, que não somente tratava Paulo com gentileza, mas literalmente o entregou na mão de amigos em Sidom? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa: sabemos quem o colocou lá naquele momento. Deus, o Deus que revela o seu agir amoroso no meio das tempestades, no meio dos naufrágios. Deus providenciou o homem certo no lugar certo, na hora certa, na vida de Paulo. Agora me diga, meu irmão, minha irmã, quem eram aqueles amigos de Sidom? Paulo chegou ao porto e lá eles estavam. Nós não sabemos quem eles eram, mas nós não temos dúvida de que foi Deus quem os colocou lá. Foi Deus quem preparou aquelas pessoas, porque Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, no tempo certo, mesmo no momento da luta. Me lembro de uma ocasião que você conhece, já contei várias vezes essa situação aqui na igreja de Jaguapitã. 1997, eu voltava de uma viagem que tinha feito a minha terra natal. E à noite, eu estava de carro de um amigo inclusive, e na estrada ali numa curva, aquele carro derrapou e eu bati o carro capotou, e eu estava sozinho, era noite, a estrada era deserta, uma estrada que passava poucos carros, só que a uns 300 metros dali onde eu havia acidentado, estava um senhor trocando o pneu furado da sua Brasília. E aí eu me lembro bem que depois que o carro parou de capotar, eu consegui sair, porque graças a Deus eu saí praticamente ileso desse acidente. Eu consegui sair e eu vi de longe a luz de uma lanterna se mexendo. E aí eu gritei pedindo socorro e eu fui imediatamente atendido por aquele homem. E aí ele me ajudou. Parou um carro que passava ali na estrada e aquele carro me levou até o hospital. Eu tive alguns machucados de joelho, alguma coisa aqui no braço, não quebrei nada, apenas machucados leves. E no dia seguinte, aquele mesmo senhor telefonou para a casa do meu avô, dizendo que tinha guardado a minha carteira e os meus documentos. Eu pergunto para você, meu irmão, coincidência? Sorte? Claro que não. É o agir de Deus que a gente conhece no meio das tempestades da vida. Aquele senhor era um grande conhecido do meu avô, que quando soube quem eu era, foi diretamente falar com meu avô para poder devolver os documentos. Além de me atender,
acabou devolvendo os documentos, que a gente sabe que é tão difícil conseguir de novo, né? Então, veja só, meu irmão, como Deus faz as coisas. No meio de uma tempestade, Deus colocou uma pessoa ali para estar no meio do nada, me ajudando numa situação como aquela. E pare para pensar, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já foi amparado por pessoas que você nunca viu, mas pessoas que agiram como se fosse da sua própria família. Quem é que providenciou isso para você? Foi Deus. Você olhar aqui no texto bíblico, você vai ver que havia mais 2 amigos muito especiais que acompanharam o apóstolo Paulo naquela viagem. O primeiro é Lucas, que é o escritor de Atos. Aí você vê aqui no versículo 1 do capítulo 27, né? Ele dizendo: ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália, né? Deus sabia que Paulo precisava de alguém como Lucas, então o colocou no barco junto com Paulo. E o outro amigo era Aristarco. Quem foi esse Aristarco? Também alguém que Deus chamou para ajudar Paulo em tudo, para ser o braço direito do apóstolo Paulo. E aí eu te pergunto, meu irmão, você já teve um amigo assim? Que é pau para toda obra? São os Aristarcos preciosos que Deus coloca nas nossas vidas? Com certeza você já passou por uma situação como essa, de pessoas que te ajudaram. Agora, por que Deus age dessa forma conosco? Porque Deus nunca pretendeu que nós estivéssemos sozinhos no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma tormenta. Ele sabe que ninguém jamais conseguiria sobreviver sozinho numa situação de dificuldade. Quer gostemos da ideia ou não, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Você pensa que pode viver a sua vida cristã sozinho? Você nunca vai descobrir esse lado amoroso da face de Deus. Tampouco o seu propósito nas tempestades, porque elas são feitas para nós aprendermos a depender da graça de Deus e da companhia daqueles que Deus coloca para servirem de bênção nas nossas vidas. Agora, prover amigos que nos farão companhia na tempestade é apenas o primeiro passo de Deus. Na sequência, nós aprendemos que Deus trabalha em nossas vidas na tempestade, avisando que ela vai chegar. Se você olhar aí na narrativa de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 7, diz assim: navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Quinido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. O Senhor revelou, Deus revelou que a tempestade viria. E Paulo tentou, sem sucesso, evitar que o barco partisse ali daquele porto. Mas a tripulação do barco ignorou as palavras de Paulo. Lá nos versículos 11 a 13 você vê isso. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o nordeste, e eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Sabe, irmãos e irmãs, graças a Deus pelas pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos avisar. Porém, muitas vezes nós estamos tão determinados a fazer algo que nós não ouvimos o aviso do temporal. Muitas vezes estamos tão cegos no nosso orgulho, tão cegos nos nossos medos, tão decididos nas nossas resoluções, que nós não conseguimos dar ouvidos aos avisos de Deus.
Felizes são aqueles que ouvem os servos de Deus, que são usados por Ele para avisar a respeito das tempestades. A Bíblia diz lá em Provérbios 12:15, o tolo pensa que está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Meu irmão, minha irmã, se você pensa ser o especialista em matéria de vida e que não precisa de avisos, que não precisa de conselhos de ninguém, você jamais poderá conhecer o agir amoroso de Deus no meio da tormenta, porque é no meio da tormenta que Deus nos avisa, ou é antes da tormenta que Deus nos avisa, que Deus coloca pessoas diante de nós para servir de luz para nós. Eu quero dar uma palavra para os jovens. Muitas vezes as pessoas que vocês querem ouvir são os seus pais. Melhor, as últimas pessoas que vocês querem ouvir são seus pais. Só que Deus colocou nas suas vidas os seus pais para servirem de alerta de temporais. Quantos jovens dariam tudo para voltar no tempo e ouvir os seus pais dizendo assim: filho, filha, não é por aí, não siga por aí, porque ali vai ter problema, ali você vai se dar mal. Ouça, meu irmão, minha irmã, Deus está usando pessoas para avisar você sobre as tempestades. Jovens, Deus está usando os seus pais para te avisar das tempestades. Dê ouvidos a eles, porque eles são um instrumento de Deus, um instrumento amoroso de Deus para tratar você, ou no meio da tempestade, ou antes da tempestade, para que você não entre nela. Então isso faz parte do agir amoroso de Deus para conosco. Terceiro princípio que a gente aprende aqui com a história do apóstolo Paulo é que nas tempestades Deus nos ensina a limpar o navio, a limpar o convés. E 4 versículos nos interessam aqui, tá? O versículo 14 e 15 e o versículo 18 e 19. Olha lá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, versos 14 e 15. Mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Agora o 18. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Irmãos, tinha muita coisa inútil embarcada para um navio que estava sendo surrado pela tempestade, e a solução era limpar o navio, era desocupar o navio. A solução era se desfazer daquilo que estava atrapalhando. E sabe, meu irmão, minha irmã, quando a tempestade é inevitável e nós já estamos dentro dela, Deus começa a trabalhar mais direta e profundamente nas nossas vidas. Então você vai conhecer um lado de Deus que só se revela na tempestade, que é o seu lado aperfeiçoador. Tempestades são instrumentos poderosos do nosso aperfeiçoamento nas mãos do nosso Deus. Isso porque as tempestades nos ensinam o que realmente vale a pena nessa vida, o que realmente importa nessa vida. É exatamente nessa hora que nós somos forçados a fazer uma limpeza e jogar para fora de nossas vidas aquela carga desnecessária, aquele peso morto, aquilo que não presta. Porque durante a vida, irmãos e irmãs, nós vamos acumulando muita tranqueira, coisas inúteis que somente ocupam espaço dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, na nossa alma. E na tempestade, essas coisas todas pesam e atrapalham no manejo, na condução do barco da nossa vida. Vou te dar um exemplo: vaidade.
Para alguns, a vaidade pode se tornar um grande peso morto. Tem gente que está com o físico e o visual preparado para qualquer situação, né? Não que beleza seja algo irrelevante, mas na hora dos temporais da vida, o que terá de estar preparado é a beleza do nosso caráter, é a beleza de uma personalidade moldada pelo Espírito Santo, a beleza de uma espiritualidade piedosa. Você sabe que a beleza estética se desfaz rapidamente com o primeiro sopro do vento e da chuva, né? As mulheres que eu digo. Mas a beleza espiritual, a beleza de caráter é algo que não some, irmãos. E é essa beleza que nós precisamos no meio da tempestade. Para outros não é a vaidade estética o problema, mas a vaidade de espírito, o orgulho propriamente dito, né? Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Por causa do orgulho, muitas pessoas sucumbem nos temporais. Sucumbem porque não aceitam conselhos, não aceitam opiniões. Sucumbem porque não aceitam mudar de ideia, de postura, de estratégia. Sucumbem porque são vaidosos demais no seu espírito, na sua alma, e se acham todo-poderosos, os donos da situação, quando na verdade não estão preparados para os reveses da vida. Meu irmão, minha irmã, para sair da tempestade, precisamos limpar a nossa vida de todo tipo de vaidade. E também é preciso limpar o convés da nossa vida de todo tipo de pecado, que é um peso absurdo na nossa vida. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, mas pastor, todos nós somos pecadores, como é que nós vamos fazer? Sair absolutamente do pecado é complicado. E sabe, meu irmão, é verdade que a nossa natureza humana é pecadora mesmo, mas o chamado de Deus para nós é vivermos em santificação. E é por isso que nós temos o Espírito Santo como nosso aliado. Se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo em nosso coração, nós andaremos longe do pecado. E quando enfrentarmos as tempestades da vida, estaremos livres para vencer as tormentas. Não haverá tanto peso do pecado em nós a nos atrapalhar no meio das dificuldades e das lutas. É claro que você é livre para manter o pecado na sua vida, se você quiser. Porém, não se esqueça, meu irmão, que o peso a ser carregado não vale a pena. Principalmente se você estiver enfrentando uma tempestade. O melhor que a gente faz é limpar o convés. Eu citei 2 exemplos, 3 na verdade: a vaidade física, a vaidade espiritual e o pecado. Mas quantos pesos mortos às vezes as pessoas carregam dentro de si, que podem se tornar um grande empecilho para uma vitória no meio da tempestade. A melhor coisa que nós fazemos é limpar o convés e contar com todo o apoio que Deus tem para nos dar. Eu quero concluir dizendo para você que a gente tem que, primeiro, verificar se nós temos vivido em comunhão o suficiente para sabermos se, ao entrarmos na tempestade, teremos pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. Estamos vivendo em comunhão com pessoas, principalmente pessoas de Deus, para saber que vai ter alguém do nosso lado na hora da tempestade. Uma das grandes armas do inimigo no último tempo é deixar os cristãos no meio da solidão, deixar os crentes afastados uns dos outros. Crentes que vivem sozinhos,
que não cuidam de ninguém, que não são cuidados por ninguém, cristãos sem amigos, sem irmãos na fé, são verdadeiros petiscos para o maligno. Então, pare para pensar um pouco na sua comunhão, porque quando a sua comunhão está boa, você está pronto para sempre receber o cuidado de Deus através das pessoas. Segunda questão, comece a ouvir e a obedecer aqueles que Deus coloca na sua vida, para avisar que as tempestades estão chegando. Quando alguém for usado por Deus, não feche os seus ouvidos, não feche os seus olhos, mas abra o coração para o recado de Deus para você. E terceiro, limpe o convés, ou seja, limpe a sua vida. Se houver entulhos demais no seu coração, na sua alma, embaraços demais para a condução da sua vida, do seu barco, jogue tudo isso para fora, porque no meio da tempestade isso não lhe fará falta. E eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida, refletir em tudo que nós conversamos hoje, para que quando a tempestade chegar, você já esteja pronto para enfrentá-la. Paulo estava pronto para enfrentá-la. Primeiro, porque ele estava firme na presença de Deus. Segundo, porque Deus estava com ele, pronto para lhe ajudar. Que essa seja a verdade das nossas vidas. Semana que vem quero voltar nesse tema com você. Quero voltar a tratar de mais algumas questões da experiência do apóstolo Paulo. Por hoje é o que eu tenho para conversar com você. E eu espero que você esteja aí de coração bem aberto para receber essa palavra, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, colocar diante de Deus as nossas questões. Pai Santo, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, na perspectiva da nossa reflexão de hoje, Senhor, sabendo que mesmo que o Senhor permita que haja em nossas vidas tempestades e muitas vezes até naufrágios, que possamos ali, Senhor, no meio dessa situação, conhecer o Teu coração amoroso, conhecer o Teu agir amoroso em nossas vidas, que demonstra para nós que o Senhor está por perto, que o Senhor está agindo, que o Senhor está nos tratando, que o Senhor está nos moldando, que o Senhor está nos conduzindo para bênçãos muito maiores. Dá-nos essa convicção e nos ajuda a agir corretamente, tanto antes da tempestade quanto no meio dela, Senhor. Dá-nos retratar o nosso coração naquilo que não está correto em nós, ó Pai, para que possamos viver corretamente na Tua presença. Eu coloco diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos de oração. Cada irmão, cada irmã que tem buscado a Tua face a cada terça-feira, Deus, olha para cada pedido, olha para cada necessidade, olha, Senhor, para cada milagre que está sendo buscado por este Teu filho, por esta Tua filha, e faz, Senhor, com que o sobrenatural aconteça na vida dos Teus filhos e filhas. Nós sabemos que para Ti não há impossíveis, ó Deus. Então, ó Deus, atua com poder e graça na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, para que vitórias aconteçam, para que milagres aconteçam, para que haja uma providência no Senhor em relação a cada necessidade e que orações venham ser respondidas para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Foi um privilégio ter você comigo hoje e eu desejo e oro para que Deus continue abençoando e cuidando de você a cada dia. Um forte abraço, um bom restante de semana para você e até domingo no nosso culto presencial. Tchau, tchau.